No altar de adoração, seja sempre. Deixou a sua glória morrer. No altar de adoração, seja sempre exaltado pelo deixou a sua glória morrer em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Eu convido todos vocês que estão nos seus lares nesse momento, que possam cantar essa canção conosco. Nesse momento conturbado que estamos vivendo, um momento onde a nossa fé é provada, mas confiados no Senhor, nós somos mais do que vencedores. Cante conosco essa canção. Me traz a chance de crescer um pouco mais.
dia vou mover o sobrenatural. Vou andar e vencer, vou andar e correr. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Glória ao Senhor. Amados irmãos, bom dia. Um privilégio poder estar com os irmãos novamente em mais uma EBD. E gostaria que os irmãos curvassem as suas frontes para a gente poder estar orando, pedindo para que o Senhor fale aos nossos corações através da palavra dele neste momento. Oremos. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado pelo privilégio que é poder estar falando com o Senhor. Obrigado pela noite de sono que o Senhor nos concedeu. Tua palavra diz que é o Senhor quem dá aos seus amados enquanto dorme o descanso, o sono. E enquanto a gente dormia, o Senhor preparou, Pai amado nosso, hoje. Obrigado pela sua misericórdia que essa manhã se renovaram mais uma vez, nos mostrando que ela causa nós sermos consumidos. Se for da tua vontade, se for do agrado do Senhor, que essas mesmas misericórdias possam estar nos sustentar, ó Pai amado, durante todo este dia. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra neste momento. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos. É no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Irmãos, a revista traz para a gente, esperança, para tempos de quarentena. E a gente quer trabalhar nesse mesmo sentido, com a mensagem que o Senhor colocou nos nossos corações. Eu gostaria de convidar os irmãos a que abram suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículos de 1 a 8. Deuteronômio, quinto livro de Moisés, capítulo 31, dos versículos 1 a 8. As últimas disposições. Josué, sucessor de Moisés. Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passará o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá essas nações diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor te tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. O tema que o Senhor, irmãos, colocou no nosso coração foi certezas para tempos de incertezas. Então, para os tempos de incertezas, nós temos algumas certezas, e essas certezas elas são infalíveis, porque são baseadas no Senhor. O intuito desse texto, como a gente vai lendo o texto, é de dar ânimo, de incentivar o povo, nos incentiva hoje também esse texto, o povo que atravessaria o Jordão. E a título de introdução, a gente quer falar sobre esse aqui, que é o quarto discurso de Moisés, que começa lá no capítulo 29 de Deuteronômio. Aí Moisés dá as últimas disposições, aqui no capítulo 31. No capítulo 32, nós temos o Cântico de Moisés. E a partir do versículo 48 do capítulo 32, o último dia da vida de Moisés. Ali começa o último dia da vida dele. No capítulo 33 tem a bênção de Moisés, ali ele vai chamando as tribos, nome por nome, vai determinando as bênçãos que o Senhor havia mandado ele dar. No capítulo 34 a gente tem a morte de Moisés. E então aqui esse texto com teor de despedida. Moisés falou no versículo 2,
sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse, não passará do Jordão. Então Moisés, naquele episódio que os irmãos conhecem, era para ele tocar na rocha, ele feriu a rocha, foi uma desobediência, um pouco de orgulho dele naquele momento. Então essa desobediência de Moisés fez com que ele não entrasse na terra. Ele subiu no monte Nebo, no capítulo 34, ali ele viu a terra, e ali, né, o Senhor, ele morreu nos braços do Senhor, e o Senhor o sepultou. Então a gente percebe, né, quem que Josué, não desfazendo Josué ele sempre acompanhou Moisés. Quando Moisés foi pegar as tábuas da lei, Josué subiu até certo ponto no monte, e tem um texto da Bíblia que fala, né, que Moisés, o servidor Josué, né, Oséias, na época, depois Moisés colocou o nome dele de Josué, ele não se apartava da tenda de Moisés, ele sempre estava perto de Moisés, aprendendo com Moisés. E a gente pode fazer um paralelo, né, desse finalzinho da vida de Moisés com os últimos dias também da vida de Cristo, da vida de Jesus, que começa lá no capítulo 26, né, que fala sobre os últimos dias da vida de Jesus. A partir do capítulo 24, né, ali do Evangelho de Mateus, ele começa a dar as últimas instruções, as últimas disposições dos discípulos também, fala sobre o fim dos tempos, sobre a grande tribulação. Ali das últimas instruções, a partir do capítulo 24, Jesus cantou, né, como Moisés cantou no fim da vida dele. No capítulo 32 está o cântico de Moisés em Deuteronômio, e Jesus também cantou, né? Depois da ceia eles cantaram o hino, né, e foram para aquele episódio em que Jesus seria preso e consequentemente morreria, e ao terceiro dia ressuscitaria. Está no capítulo 26 de Mateus, no versículo 2, Jesus anuncia que ele será entregue. Passando 2 dias dali, ele seria entregue e aconteceria o seu martírio. E a caminhada com Cristo, irmãos, ela não é fácil. A gente sempre fala isso, a gente gosta de relembrar isso, porque é sempre bom lembrar, porque muitas pessoas às vezes se iludem achando que eu vou aceitar a Cristo e as coisas vão melhorar. Na verdade, elas pioram, né? Em determinadas situações, porque você passa a servir a Cristo e o seu Deus antigo, que é Satanás, ele passa a não gostar de você. Não tinha motivos até então para ele preocupar com você, porque era dele. A partir do momento que você passou para o lado de Cristo, fora a nossa natureza pecaminosa, a todo tempo a carne nos chama para pecar. Então, mas a caminhada com Cristo não é fácil, mas ele nos ampara com certezas inabaláveis que são fundamentadas nele mesmo. Então, são certezas inabaláveis. E a primeira certeza está no versículo 2 do capítulo 31 de Deuteronômio. Disse-lhes, sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar, e o Senhor me disse, não passará o Jordão. Então a primeira certeza, né, que é inabalável, a primeira certeza para esses tempos de incerteza que a gente está vivendo, é que nem sempre a gente vai ter, né, o suporte humano. Nem sempre Deus vai permitir que pessoas nos auxiliem na nossa caminhada, com o intuito da gente depender dele mesmo. A gente se lembra de Jó. Se os irmãos, acabei de passar agora lendo o livro de Jó, se os irmãos forem observar, todo mundo se afastou de Jó, com exceção daqueles 4 amigos que foram tentar entender ou tentar explicar a situação de Jó. E só lá no capítulo 42, no final de todo o processo, né, que Jó passou, é que a família de Jó vai visitá-lo. Então, na maior parte do tempo, Jó esteve sozinho. Então, há esses momentos. A Bíblia fala, tem um texto, em um dos profetas maiores, se não me engano, que fala que o texto diz assim: por breve momento te deixei, mas com misericórdia torna a colheita. Então, tem aqueles momentos em que Deus ele se afasta propositalmente da gente. Em dados momentos, ele não permite que a gente sinta a presença dele, mas ele está ali, mesmo que com a presença dele oculta para a gente, mas ele está acompanhando a gente, né? Está contemplando a gente naquela situação, mas ele tira todo o suporte para que a gente dependa única e exclusivamente dele. Foi isso que Davi quis dizer no Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque se nós temos Deus, né, se nós temos o Senhor como nosso pastor, ele é o tudo para a gente, então ele vai nos bastar. Então, muitas das vezes vai ser proposital, ele tirar todo esse suporte humano da gente. Daniel passou pela mesma coisa, né, em Daniel 10, né, 21 dias sem comer, 21 dias deprimido, né, 21 dias com semblante caído, porque ele não conseguia, né,
as respostas, as revelações, e o príncipe da Pérsia, né, lá que falam que as potestades do ar se levantaram contra o anjo que ia levar a resposta para Daniel. Então há momentos em que Deus vai tirar esse suporte humano da gente, e a gente percebe isso nesses tempos de quarentena. Não posso confiar no meu patrão. Quantas pessoas perderam o emprego? Quantas pessoas, tiveram sua vida financeira abalada? Quantas pessoas se confiavam em braços humanos hoje não tem mais esse braço em que elas podem se apoiar? Então, a primeira incerteza, irmãos, para esses tempos de incerteza, para qualquer tempo de incerteza que a gente venha passar, porque o que o povo passaria daqui para frente era um tempo de incerteza. Deus já tinha falado com eles que eram nações mais fortes e mais poderosas que eles. A gente se lembra do relatório dos espias, foram 12, contando com Josué e Caleb, só Josué e Caleb que foram contra ao relatório de incredulidade que os outros 10 espias deram. Então, realmente, era um desafio. O primeiro deles é atravessar o Jordão, que estava em tempo de cheia. Então, todo o suporte humano. Então, aquela figura que eles tinham, Moisés, o líder, um exemplo a ser seguido, o Josué não ia substituir qualquer líder. A Bíblia fala, Deus falando a respeito de Moisés, quando um profeta ou um servo meu, eu falo com ele através de sonhos, eu falo com ele através de visões, mas não é assim com o meu servo Moisés. Com ele eu falo face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Ele falou isso quando ele foi corrigir Miriam e Arão naquele momento da sedição. Então era esse suporte que eles estavam perdendo. No início aqui de Josué, se não me engano, o povo ainda ficou lamentando a morte de Moisés 30 dias, procurando ainda pelo corpo dele. Então ele tirou esse suporte humano, agora era Josué. Então eles não tinham mais Moisés. Aqueles que gostavam de Moisés, ouso dizer que até mesmo aqueles que não gostavam de Moisés sentiram isso, porque querendo ou não, ele era o líder. Tudo acontecia, que Deus fazia era através de Moisés. Aquele momento que o povo pediu para que Deus não falasse diretamente com eles, para que eles não morressem. Moisés seria o intercessor, que falaria as palavras de Deus para o povo. Então nem sempre a gente vai ter suporte humano. E a Bíblia fala ainda em Jeremias: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, para que a gente dependa dele. Então nem sempre a gente vai ter suporte humano. Uma segunda certeza para esses tempos de incerteza, nos versículos 3 a 5: o Senhor teu Deus passará adiante de ti, ele destruirá as nações diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles farei segundo todo o mandamento que tenho ordenado. Uma segunda certeza que a gente tem nesses versículos aqui é que o Senhor vai à nossa frente. O Senhor vai à sua frente. O que a gente entende? É que Deus, ele vai na frente, ele prepara todo o caminho, ele prepara aquele momento da bênção, aquele momento da vitória, o momento da bonança, ele prepara tudo isso, depois ele vem para junto da gente e caminha conosco. Então ele vai à nossa frente, ele prepara. Jesus disse isso, na casa de meu pai há muitas moradas. Então Jesus, ele falou isso em João 16:33, no mundo vocês vão ter aflições. Então a gente vai ter aflições. Jesus sempre falava, Jesus nunca foi de esconder que a vida com ele seria difícil. Ele sempre falava: você quer me seguir? As raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então eles falam que a gente vai ter aflição, mas a gente entende nesse versículo também que ele prepara toda a situação naqueles momentos, até mesmo a pandemia, irmãos, que às vezes a gente pensa que Deus pode ter perdido o controle, mas ele preparou esse momento também. Eu imagino que lá em João 17, quando Jesus faz aquela oração pelos seus discípulos, já estava incluída nessa oração esse momento que a gente está vivendo hoje. Então ele vai à nossa frente, ele prepara tudo para a gente, E Moisés França canta um hino que a gente gosta muito, que eu gosto muito particularmente, e os membros da DIB também gostam, que é aquele hino que o Moisés França fala, que é meu, somente meu todo o trabalho, e o nosso trabalho é descansar nele. Então ele vai à nossa frente, ele prepara aquele caminho,
né? Ele prepara para a gente aquilo que Ele quer dar para a gente. Em Romanos 4,17, a Bíblia nos diz assim, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Em outras versões, esse finalzinho fala, chama a existência coisas que já não existem. Então, é Deus falando aqui de Abrão. Na presciência dele, Deus já sabia que ele seria Abraão. Então, olha como que Deus muda o cenário. Então, ele foi na frente de Abraão, ele preparou o caminho para Abrão, para que lá na frente ele pudesse se tornar Abraão. Então, Deus, ele trabalha dessa forma. Ele vai à nossa frente, ele prepara o cenário, né, porque tudo está sob o controle dele. A gente entende isso depois que a gente passa pela situação. Jeremias 29:11, a Bíblia diz assim para a gente, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Então, Ele que sabe os pensamentos a nosso respeito. E o pensamento dele é para dar o fim que a gente deseja mediante a nossa fé nele, confiando de que Ele vai cuidar da gente o tempo todo, de que Ele está preparando todas as situações. Quando a Bíblia fala em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclui essas coisas também, aqueles momentos difíceis, aqueles momentos que a gente não consegue entender, aqueles momentos que Pedro chama de coisa estranha. Esses momentos também contribuem para a gente, isso contribui para o nosso crescimento, para que a gente coopera, para o bem daqueles que amam a Deus, para que a gente cresça ainda mais na presença dEle. Então o Senhor vai à nossa frente. A terceira certeza para esses tempos de incerteza que nós temos no Senhor é que o Senhor, Ele vai conosco, Ele vai ao nosso lado. É como eu escrevendo esse texto pensando quando eu tinha 9 anos, se eu não me engano, prepararam para mim uma festa surpresa. Estava brincando com os meninos, com os colegas na rua, brincando de pique-esconde. Fiquei um pouco chateado quando a minha irmã, alguém me chamou, interrompendo a brincadeira. Eu não sei o que eles arrumaram, conseguiram esconder todo mundo na varanda da minha avó e estava ali o bolo surpresa para mim. Então, é a mesma coisa que Deus faz. Ele vai e prepara aquela festa para a gente, prepara, né, aqueles bons pensamentos, aquele fim que a gente espera. Ele prepara para a gente, mas Ele vem participar da festa conosco. Ele vem caminhar, nos levar para essa festa. A gente só precisa acreditar nisso, crer que isso é uma certeza. Então o Senhor, Ele vai conosco, Ele vai ao nosso lado. Aí aquele momento em que Ele é o Emanuel, o Deus conosco, né? Aquele momento em que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. É por isso que as angústias, né, que os momentos difíceis têm que vir, para que a gente conheça esse lado do Senhor, esse lado em que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Então o Senhor, Ele vai conosco, Ele vai ao nosso lado. Os versículos 6-8 diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés e Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Então o Senhor fala para o povo e depois fala para Josué: o Senhor vai adiante de ti e o Senhor vai convosco. Então Ele vai adiante, Ele vai à nossa frente e Ele caminha conosco. E o interessante é que Ele faz isso simultaneamente. E como que Ele faz isso simultaneamente? Porque a gente não pode se esquecer que o nosso Deus, Ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares, né, ao mesmo tempo. Então o Senhor, Ele vai conosco em todo o tempo. Mesmo naqueles momentos que parece que a gente não está sentindo a presença dEle, como Paulo, lá em 2 Coríntios 12, quando ele pediu por 3 vezes para que o Senhor tirasse dele, né, o espinho. Na terceira vez, o Senhor falou para ele: a minha graça te basta. Então nesses momentos, a gente sabe que Ele está conosco. A gente não pode se esquecer disso. Em quarto e último lugar, uma outra certeza que a gente tem para esses tempos de incerteza é que as promessas de Deus, elas têm a ver com Ele mesmo. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com a igreja A, com a igreja B. As promessas que Deus fez têm a ver com Ele. As promessas que Deus fez têm a ver com Ele, graças a Deus por isso. Porque se as promessas de Deus tivessem a ver conosco, nós não receberíamos nenhuma delas, porque nós não merecemos. Porque quando a gente se propõe
a correr atrás de alguma promessa ou a pagar o preço, quando a gente vê que as coisas vão ficando difíceis, a gente retrocede. E a gente esquece que a Bíblia fala que a alma de Deus não tem prazer naquele que retrocede. Tem prazer sim naquele que persevera até o fim para receber a coroa da vida. Então as promessas de Deus, elas não têm a ver conosco. As promessas de Deus têm a ver com Ele mesmo. Olha o que a Bíblia diz para a gente em Hebreus 6,13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então Deus chamou Abraão, ele jurou por ele mesmo. A promessa que ele cumpriu com Josué, aqui quando ele conquista a terra prometida, foi uma promessa que ele fez para ele mesmo. Então ele não desonrou. A promessa de Deus não caduca, porque ela é feita ao nome dele mesmo. Em 2 Timóteo 2,13, Paulo diz assim para a gente, disse para Timóteo e diz para a gente hoje: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, se nós somos infiéis, ele permanece fiel, não é porque a gente permanece infiel, é porque ele não pode negar a ele mesmo. Então, Cristo, Deus faz essas promessas, mas baseadas nele, porque ele é imutável, porque ele não oscila naquilo a que ele se dedica a cumprir. Deus, ele é infalível. Então, por isso que as promessas dele são baseadas nele mesmo, porque ele é perfeito. E concluindo, irmãos, essa mensagem, em tempos de incertezas, nem sempre se terá suporte humano. Deus irá adiante e ao mesmo tempo estará conosco. Ele vai adiante e ao mesmo tempo ele vai ao nosso lado. E se perceberá que as promessas de Deus têm a ver com Ele mesmo, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. As promessas dele têm a ver com Ele mesmo, é por isso que Ele vai cumpri-las. Se a gente não vai receber, é porque a gente não fez a nossa parte. Ele sempre vai fazer a dele. E você crê nessas certezas para esses tempos de incertezas? Elas são certezas infalíveis e tem a ver com Ele, não tem a ver conosco. Eu convido mais uma vez você a curvar a sua fronte, para a gente poder estar orando e encerrando assim a mensagem. Oremos. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado pelo privilégio que eu poder estar falando com o Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor falou aos nossos corações através da sua palavra, Senhor. Que aquilo que não pude falar, o Senhor possa acrescentar no coração, Pai amado, de cada irmão. E que o Senhor nos dê força e ousadia para que possamos, Pai amado, colocar em prática a tua palavra. Nos dê coragem, como a tua palavra diz em Josué, no capítulo 1. Ser forte e corajoso para cumprir todos os mandamentos que Moisés deixou escrito. Então nos dê força e coragem para que cumpramos a risco, a Deus querido, seus mandamentos. É no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Bom dia, meus irmãos. Como é do nosso costume, o nosso período de oração que a gente faz em todos os nossos cultos. Eu quero ler com os irmãos o Salmo 40, verso 1 e 2, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Eu gostaria de pedir você, nesse momento, para que abaixe sua cabeça, feche seus olhos, concentre, porque faremos nesse momento o nosso período de oração. Vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus, primeiramente, pela nossa salvação em Cristo Jesus. A maior riqueza que alguém pode ter neste mundo é a certeza da vida eterna por intermédio de Jesus. Todos orando, agradecendo a Deus a salvação. Vamos agora orar agradecendo a Deus a nossa saúde física, emocional. E na sequência pedir a Deus que estejamos sempre firmes, buscando a Deus, servindo em espírito e em verdade. Na sequência, vamos orar agradecendo pela vida da igreja, a 10ª Igreja Batista em Itapiruna. Pedir para que Deus possa continuar abençoando cada irmão em particular. Onde cada um estiver nesse momento, que as nossas orações possam chegar
como resposta ao coração de cada um deles. Vamos pedir pelo culto da noite, que Deus possa nos abençoar mais uma vez, para que tudo aquilo que nós fizemos aqui na noite de hoje, seja para honrar, glorificar e exaltar o nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos e meus amigos, agradecendo, porque já caminhamos aí para 6 meses de pandemia, e Deus tem guardado as nossas vidas. E na sequência pedir a Deus para que esse vírus não venha chegar à nossa tenda. Vamos agradecer a alguns irmãos que estiveram enfermos, mas que Deus atuou na vida deles, promovendo a cura. Vamos agradecer. Vamos agradecer o privilégio que temos nesse momento de falar com Deus. Vamos colocar nas mãos de Deus as autoridades do mundo, todas as pessoas que estão na eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. É assim que nos ensina a palavra de Deus. Orando por todos os pastores, missionários, bem como seus familiares do mundo inteiro, pedindo que tenhamos sabedoria enquanto vivermos neste mundo, para cumprirmos o nosso papel como enviados do Senhor. Vamos orar por todos os nossos que ainda não têm Jesus como Salvador, que Deus possa tocar profundamente os seus corações. Vamos agradecer o nosso pão de cada dia, o nosso vestuário. A Bíblia assim nos ensina: se temos o que comer e o que vestir, estamos com isso satisfeitos. Vamos orar pelos nossos irmãos mais sensíveis, os mais idosos. Pedir que Deus esteja cuidando de cada um dos nossos irmãos, não só aqui na nossa igreja, mas em todo o mundo. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos o privilégio que temos, ó Deus, de falar com o Senhor. Atenda por misericórdia aos nossos pedidos, respondendo-os, ó Deus, no tempo do Senhor e de acordo com a tua vontade. Perdoa os nossos pecados, acrescenta a nossa fé, livra-nos de todo mal. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador, que vive e reina, hoje e sempre. Amém e amém. Ajudar a sua igreja a alcançar mais seguidores no canal do YouTube é muito simples. Vamos lá? Acesse o site youtube.com. Digite o nome da igreja. Clique no botão inscreva-se e pronto. Ative também o sino de notificação para você sempre saber quando um novo vídeo for postado ou quando o culto estiver online. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos mobilizar novos inscritos.